Terceira aula, né, da nossa conexão bíblica com o nosso estudo do período interbíblico. Lembrando que o fato importante não é o período interbíblico em si, né? É tudo que a gente vai estar estudando antes desse período, durante e depois, né? Essa linha do tempo que a gente veio construindo desde a primeira aula, né? As explicações, o que seria de importante nos textos apócrifos, né? Em questão histórica, né? Para a gente acrescentar no estudo, né? Hoje a gente vai tratar um pouquinho disso também. Então, eu peço que você pegue a sua Bíblia, né? Porque nós vamos estar vendo algumas passagens bíblicas também, né? E os demais pontos ali, versículos e passagens bíblicas que nós não conseguirmos ver profundamente, nos adentrar, né? Você vai estar recebendo depois o material em PDF para poder melhorar aí essa leitura, né? Estudar um pouco mais sobre esses textos, né? Para você se situar melhor, certo? Muito bem. Então, até a aula anterior, nós estudamos ali o retorno do cativeiro babilônico, né? O retorno dos judeus lá do cativeiro babilônico. Nós paramos nessa parte aí, né? E hoje, como nessa terceira aula, nós vamos tratar dos 4 impérios mundiais, né? Desses períodos em que o povo de Deus foi dominado, nós vamos voltar um pouquinho ali no período do cativeiro babilônico, né? Para estar falando um pouquinho de cada um desses 4 momentos, né? Desses 4 impérios que o povo de Deus foi dominado, certo? Então, vamos ali, eu preparei uma lâmina, né, para facilitar o nosso estudo, né, para a gente se localizar. Então, esses 4 impérios, o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano, foram períodos de dominação sucessivos, tá? O babilônico, anterior ao babilônico, foi o assírio, né? Foi o cativeiro assírio, que o povo do norte foi dominado, né, por eles, né? E quando a Babilônia conquistou, a tribo lá de Judá, né, com meia parte de Benjamim, levou todo esse pessoal cativo. Deixa eu só aumentar a tela aqui, para facilitar aqui nossa compreensão, tá? Para a gente estar acompanhando. Muito bem. Então, vamos entrar ali no período do Império Babilônico, voltando um pouquinho, né, ao nosso estudo. Então, aconteceram, né, vários fatos, né, perseguições, né, do Império Babilônico sobre a tribo de Judá, coisas que já vinham acontecendo, né, de conquistas de territórios, né, uma sucessão de fatos que aconteceram até o início do exílio, certo? Lá na Bíblia, nós vamos encontrar esses fatos, né, que aconteceram em 2 Reis 24 e 25, se você quiser abrir para dar uma primeira olhada ali, né, lá no capítulo 24 e no capítulo 25, né, que está falando ali das sucessões que aconteceram para vir o exílio sobre o povo de Deus, que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, tá? Quando os babilônicos conquistaram Jerusalém, tá? Então, ali nós temos essa descrição desses fatos, né, que também nos ajuda a situar na história. Nós não vamos ler ele todo agora, tá? Nós vamos passando pelos textos ali, mas você pode depois verificar, né, o comecinho ali do versículo, desculpe, do versículo 24, que foi durante o reinado de Jeoaquim, né, que o rei Nabucodonosor invadiu Judá, né, a tribo de Judá. Então começa por ali. Essa invasão, né, esse cativeiro, essas deportações que levou o povo de Judá para a Babilônia, aconteceu em 3 sucessivas deportações, tá? Em 3 fases, tá? O período ali do rei Joaquim, né, do Joaquim, que era o filho do rei Joaquim, né, e quando foi estabelecido como rei ali da Babilônia, o Zedequias, né, como rei de Judá, foi estabelecido ele como rei de Judá. Então,
quando a Babilônia conquistou todo o Império Sírio, né, e o Reino do Sul, né, Jerusalém, que era a capital, então ele levou cativos os reis, os príncipes, sacerdotes, levitas, nobres, né, da região, pessoas, né, ricas, né, e foi dali o período de Daniel, Ezequiel, né, Jeremias, né, também pegou uma parte ali de Jeremias, né, a parte final, né, e nesses 70 anos, né, que aconteceu, foi o período que foi profetizado também por Jeremias, né, e certamente, né, teve um propósito divino nisso tudo, né, nesses acontecimentos, né, e nós vemos também que quando Jeremias contemplou ali as ruínas de Jerusalém, foi o período em que ele escreveu Lamentações de Jeremias, né, foi escrito nesse período. Mas vamos lá, deixa eu dar uma continuidade aqui. Muito bem. Então, a Bíblia afirma que o cativeiro babilônico, né, veio para o povo judeu como consequência do pecado, certo? Teve uma finalidade em trazer um conserto para o povo, né? Nós vemos ali toda a linha do tempo, né, da construção da Bíblia, né, em que Deus chama o seu povo ao arrependimento, né? Nós passamos ali por várias partes importantes, né, da história bíblica, né, em que o povo se volta para Deus, desvia do Senhor. Então, em todo o tempo ali, o Senhor vem cuidando do seu povo e tratando dele para que ele retorne, né, aos caminhos do Senhor após sair, né? Então, quando teve o cativeiro babilônico, né, todo esse povo foi levado, restou algumas pessoas lá em Judá, né, ficaram algumas pessoas, a terra não ficou totalmente desabitada, ficaram algumas pessoas lá mais humildes, mais pobres, né, que ficaram naquele local também, né. E quando o povo de Deus foi levado, eles ainda tinham uma certa liberdade ali, né, de cultuar a Deus, cultivar suas origens religiosas, né, fazer as práticas, os costumes, né, preservar as tradições históricas que eles tinham e religiosas, né, tinham uma certa liberdade, porque os babilônicos eram diferentes dos assírios, né, os assírios, eles desolaram o povo, né, eles miscigenaram os povos, destruíram grande parte da cultura, e já lá na Babilônia não, né? Eles tinham essa certa liberdade, né? Então os judeus, eles continuaram a praticar os seus serviços religiosos, né? Mesmo assim com limitações, certo? Eles ainda tinham sacerdotes, né? Guardavam a lei, liam as escrituras, né? Oravam na sinagoga e cultuavam a Deus, né? Do seu modo, né? Lembrando que a gente está dizendo aqui que eles tinham essa liberdade, né? Daí você pode estar me perguntando, Janaína, mas tem aquele momento lá que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, né, por não adorar os ídolos, mas ali foi uma questão mais política, né, do que religiosa, né, uma questão voltada à política do local ali, né, um pretexto para fazer algo contra eles, entendeu? Não era exatamente porque eles não podiam ter a sua prática religiosa, tá? Então não se tratava de uma perseguição religiosa, era mais uma intriga política, tá? Porque certamente eles tinham essa liberdade, tá? Então esse período do exílio, assim, foram escritos salmos, né? E muitos desses momentos de escritos aí dos salmos se transparece a tristeza de não estar na sua terra, né? De estar longe da sua cidade de Jerusalém. Então os judeus tinham muito esse sentimento de estar fora da pátria, né? E que antes do período do exílio, os judeus eles se dedicavam muito à parte da agricultura, né? Da parte da lavoura, da pecuária, e com a ida para o cativeiro, eles começaram a ter outros propósitos, né? Alguns se tornaram comerciantes, né? Outros
ajudaram a construir edifícios, né? Começaram a trabalhar em outras coisas que eles não faziam lá no período em que eles estavam em Jerusalém, né? Então, o povo de Deus foi ganhando certas aptidões também, né? Muitas coisas também contribuíram, né? Dentro desse período de exílio, algumas coisas que eles aprenderam, né? Coisas nos seus lares, né? Daí eles começaram a possuir casas, né? Bens, né? Alguns continuaram nas atividades de agricultura mesmo, né? Por exemplo, o profeta Daniel, né? Ele chegou a ser uma pessoa conceituada lá, né? Dentro do império, né? Trabalhou diretamente com o rei, né? Então, todas essas coisas que foram acontecendo, essas modernizações, digamos, naquele período, né, entre o povo de Deus, foi contribuindo para algumas coisas e também acabou contribuindo para a chamada diáspora, né, dos judeus, porque quando termina o período do exílio babilônico, né, nós vamos ver mais à frente, o povo judeu teve a opção de escolher também ficar ali. Algumas pessoas ficaram ali na Babilônia, né, porque tinham seus bens, né, já tinham o seu trabalho com comércio, algumas enriqueceram, outras foram para o Egito. Então ali começou a diáspora, né, a chamada dispersão dos judeus, né. Naquele momento ali começou essa fase dos judeus estarem saindo, ganhando o mundo também, né, como hoje nós temos o povo judeu espalhado por todo o mundo, né? Não só o povo judeu, mas todos os outros povos estão espalhados, né? Mas o momento marcante, né, que começou essa diáspora, foi ali no período que estava encerrando o cativeiro babilônico, certo? Muito bem, então, deixa eu passar mais uma parte aqui na nossa lâmina. O momento do exílio babilônico, né, nós também tratamos dos profetas do exílio, né, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel, né, que foram pessoas, né, profetas, sacerdotes, que contribuíram e ajudaram o povo de Deus ali, né, embora uma minoria do povo judeu, né, tenha se entregue ao paganismo, uma grande parte não se entregou, uma grande parte continuou nos costumes do Senhor, né, das observâncias da Torá, da lei, né? Então essa parte aí foi auxiliada por esses profetas, né, por esses homens de Deus, né? Ezequiel ele começou o seu ministério antes, né, da queda de Jerusalém, né? Ele já advertia o povo, né, as coisas que viriam a acontecer, né? Já falava do zelo de Deus pelo povo, do cuidado de Deus, né? Alertava dos perigos do povo de Deus perder a sua pátria. Então, os profetas já vinham trabalhando até antes do exílio, né? Com o povo de Deus. E no caso de Ezequiel, né, depois ali, quando ocorreu o exílio, Ezequiel já anunciava uma restauração, né? Uma restauração de Israel, um futuro de uma nação feliz, né? A gente vê lá no capítulo 33 e 38 de Ezequiel, né, que ele faz esse chamado à esperança, né? E ainda falando, né, dos profetas, né, também Jeremias, né? Jeremias, ele tinha essa missão de exortar o povo de Deus ao arrependimento, né? Mesmo também antes da queda de Jerusalém, quando eu falo queda de Jerusalém, é mesmo antes do exílio babilônico, né? Que é praticamente a mesma coisa. Então, ele também depois se dedicou, parte do seu livro, né, de Jeremias, a confortar os cativos da Babilônia, certo? Então, nós vemos isso também lá no capítulo 29, de 5 a 14, né, de Jeremias, nós podemos verificar, né, também esse momento em que ele faz traz esse conforto para o povo de Deus, né, porque, veja bem, embora eles estivessem, muitos deles ali, né, sobre uma boa condição, eles estavam fora da pátria, né? É muito difícil, talvez antigamente fosse pior, né? Hoje nós temos tecnologia, nós vamos para outros lugares, pessoas vão para outros países, mas é diferente, né? Lá eles estavam como levados, capturados, né? Eles não eram maltratados, mas estavam fora da sua nação, perderam sua terra, perderam sua pátria, né? Estavam sob o domínio babilônico, né? Então era algo que gerava angústia, né, para o povo de Deus. Eles não se sentiam livres, né, libertos, estavam dominados.
né? Então, os profetas tinham muito esse papel de exortar e acalmar o povo, tá? Mesmo sabendo da promessa de Deus que eles sairiam dali um dia, certo? Temos também aí o profeta Isaías, né? Que ele escreve lá nos capítulos 40, né? Sobre edificar o coração dos abatidos, né, daqueles que estavam em cativeiro, né? Olha a importância que os profetas de Deus tiveram também nesse período, né? Então, Isaías depois traz a mensagem da esperança messiânica, né, que renasce ali em Isaías, né, quando ele fala ali que aquele cativeiro ali era de caráter provisório, né, que ia acabar, né, que Deus restauraria, logo viria, e também a promessa do Senhor sofredor, né, de Jesus, ele traz ali em Isaías 53, né, que ele carregaria no seu corpo as enfermidades de todos, né? Então isso veio como um alívio também ao povo de Deus ali, né? Que esse Senhor sofredor, né, que viria, Jesus ele está falando, né, levaria e curaria, por suas pisaduras curaria, né, os feridos. Então isso é muito bonito, né? Tudo isso surgiu ali naquele período, certo? E nós temos também o profeta Daniel, né? E o profeta Daniel ele esteve em evidência lá na corte, né, da Babilônia. Nós temos ali, né, o livro de Daniel desde o início, né, quando ele foi levado. Temos as passagens, né, em que ele está ali com seus amigos, a passagem da fornalha, a passagem do Daniel na cova dos leões, né? Então nós temos vemos ali a providência de Deus, né? Revela a providência de Deus sobre o seu povo, né? Mesmo na Babilônia, né? Então, Daniel, ele se destacou bastante, né? Porque ele foi um sábio, né? Estadista, ele foi um grande administrador, né? Esteve ali junto com orientando o rei, né? Orientador do rei nos negócios da corte, né? Foi um homem importante, né? E também confortou o seu povo, né? Então, nós vamos agora adentrar um pouquinho na parte ali do livro de Daniel. Não vamos ler exatamente, mas por quê? Nesse período aí na Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho, né? E quem mediou tudo isso, a interpretação foi Daniel, né? Deixa eu só passar aqui a outra lâmina. Ó. Então, nós temos no livro de Daniel a profecia dos 4 grandes reinos, né? Isso tudo ali no período do exílio da Babilônia, certo? Então, nós temos lá no capítulo 2 de Daniel, mudando um pouquinho de livro, né? Entrando nessa parte aí do profeta Daniel, só para a gente se situar, porque isso também trata dos impérios, né? Dos grandes impérios que se sucederam, né? Então, lá no livro de Daniel, né, nós temos aquela passagem do capítulo 2, em que o rei Nabucodonosor tem um sonho, certo? Em todo o decorrer, né, do capítulo 2, né, e lá no capítulo 7, no livro mesmo de Daniel, né, nós temos algumas figuras, né, e descrições, né, do sonho de Nabucodonosor, e no capítulo 7, né, no sonho lá de Daniel, na profecia dos 4 animais. Então, a gente vai estar tratando um pouquinho disso aqui, dentro dessa parte do exílio de Babilônia, para a gente entender como Deus já vinha agindo, né, mostrando, né, aos seus profetas, né, através ali de Nabucodonosor. Deus deu um sonho para ele, que nenhum outro conseguiu, né? Na verdade, o rei queria que contassem, chamou os sábios para contar o sonho dele, né? Queria que os sábios adivinhassem qual foi o sonho e dessem a interpretação, né? E os próprios sábios, né, disseram ao rei, não é possível, ninguém pode fazer isso, né? Não vou conseguir ler a sua mente, digamos. E nisso Deus, né, trabalha, né, ali, Deus já está trabalhando, né, usa, né, Daniel, né, dá a interpretação, revela a Daniel qual foi o sonho de Nabucodonosor e dá a interpretação, né. Então nós vamos entrar nesse ponto aqui, né, para podermos descrever sobre esses 4 impérios também de uma parte, digamos assim, profética de Deus, né, que veio da profecia sobre reveladas em sonho, né, para Nabucodonosor. Então, ali no capítulo 2, né, nós vemos que o rei, né, precisa dessa interpretação, ficou preocupado com o que sonhou, né, e Deus prepara a Daniel, né,
essa interpretação dessa visão, certo? E depois a gente vai explicar também lá no capítulo 7, né, sobre os 4 animais. Bom, o primeiro fato é que Parece lá de Oliver, 18 pessoas. ele sonhou com uma estátua, né? E quando Deus deu a revelação a Daniel do que significava, cada parte dessa estátua, né, era de um elemento, né? Cabeça de ouro, peito de prata, né? O quadril de bronze e as pernas de ferro, certo? Então está registrado, né, lá no livro de Daniel, esse sonho. E a estátua, né, era uma estátua enorme, né, brilhante, e metia medo, né, diz o versículo 31, né, como eu falei agora, né, especifiquei, né, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, certo? Barriga e quadris de bronze e as pernas de ferro. Os pés, metade de ferro e metade de barro. No sonho, né, vinha uma pedra, no sonho lá do rei, né, caiu uma pedra da montanha que ninguém tinha tirado, simplesmente ela é lançada e vinha sobre a estátua, né, e destruía a estátua, certo? Essa pedra se soltou, né, e destruiu a estátua, né, imediatamente, todos os seus elementos, o ferro, o barro, a prata e o ouro viraram pó, certo? No versículo 38, né, capítulo 2 de Daniel, versículo 38 e 45, aí Deus revela, né, esse sonho. Deus vai revelando que é como se fosse uma linha do tempo dos grandes impérios, né, que viriam desde Nabucodonosor até os tempos atuais e, digamos, até o período do fim dos tempos, certo? Para Daniel, Deus deu essa revelação que seriam esses reinos, né, esses impérios que surgiriam, né? E no caso dos 3 primeiros impérios, né, eles já estão sendo revelados ali dentro do livro de Daniel, né? O babilônico, o medo-persa e o grego, certo? Então, de acordo com a interpretação que Deus deu para Daniel, a cabeça de ouro seria o Império Babilônico, né, o próprio império que estava ali no momento, né, com o rei Nabucodonosor, representando a cabeça de ouro, certo? E que depois do Império Babilônico se levantaria outro reino, um pouco mais inferior, né, mas que seria tipificado ali no caso, que seria o rei do peito e braços de prata, né? Esse segundo reinado foi o reinado da Pérsia, Medo-Pérsia. Como nós vemos ali na estátua, né, essa parte tem os 2 braços e o peito, certo? É lógico que naquele momento, né, não tinha acontecido ainda, né, mas já se revelaria que seria o período dos medos e dos persas, que nós vamos estudar mais à frente também, tá? Eu espero que nós consigamos estudar tudo hoje. Então, esse império do Medos e do Pérsia eram 2 impérios, né, o que nos leva a entender 2 braços, né, eram 2 impérios, Medos e Persas. E teve uma junção, e como os braços que se cruzam, um fica sobre o outro, né, aconteceu também com esses 2 impérios, né, um acabou dominando sobre o outro, certo? Que foram os persas, né, dominaram o império dos Medos, né, que tinham lá sobre esse período, deixa eu passar a lâmina aqui, isso, vamos aqui, ó. Sobre esse período estavam o rei Dário e o rei Ciro, certo? O terceiro reino, de acordo com a descrição de Daniel, a interpretação dada a Daniel, era o que tinha os ventres e o quadril de bronze, certo? Isso foi revelado para Daniel lá no capítulo 8, né? O Império Grego, que difundiu a cultura helenista, né, em toda a terra, né, naquele período, né, o reinado de Alexandre o Grande, né, e os próximos reinados, de acordo lá com o livro de Daniel, eles são praticamente um mistério, né, não se revela que era o romano, nem o otomano, né, não se revela os próximos reinos dentro do livro de Daniel, né, são conforme o decorrer da história, nós podemos identificar esse terceiro reino como o Império Romano, certo? Através assim de profecias bíblicas mesmo, né, no decorrer da história e também de relatos históricos, tá? Então se chegou
nessa identificação de que esse terceiro reino, esse quarto reino seria o Império Romano, tá? Lembrando que, como os dois braços, né, nós vemos lá em cima dois impérios, temos duas pernas, né, e ali Império Romano. O que acontece? O Império Romano, ele teve um período em que ele foi dividido, certo? O Império Romano, em 286 depois de Cristo, ele foi dividido, né? Ele ficou como Roma Ocidental e Roma Oriental, tá? E olha só como se encaixa, né, dentro da profecia, né? Duas pernas, dois reinos. Esse grande reino se estendeu, né, em duas partes, né? Ficando Roma como capital da Roma Ocidental e Constantinopla da Roma Ocidental, tá? A Roma Ocidental, né? Ela se dissolveu depois entre os povos bárbaros, né? E hoje, atualmente, é a região da Europa, né? Certo? A Roma Ocidental, ela foi constituída como, mais à frente, na Constantinopla, né? Sua capital, como o Império Bizantino, né? Isso até a Idade Média, mais ou menos, lá em 1543 depois de Cristo. Depois ela se tornou um Império Otomano, né, que tinha o sultão Maomé, certo? Esse Império Otomano durou até 1922 depois de Cristo, mais ou menos, né? Mais ou menos. E depois esse território todo se dissolveu, né, entre os assírios, os árabes, os egípcios e entre outros, chegando no que é hoje, tá? Então, veja bem, essas duas pernas, né? Então ficou ali separadinho, ó, Império Otomano, né? Deixa eu colocar o meu Império Otomano, o Império Romano dos Césares, né? E o Império Otomano do Sultão Maomé, né? Isso lá no período antigo, certo? Veja bem, tem dois aspectos importantes ali na questão das pernas, certo? Isso, né, nos nossos estudos históricos e achados teológicos, tá? As pernas são ali os membros mais longos da estátua, né? Que nos dá um entendimento e nos faz compreender que for assim um período mais longo da história. E realmente foi, né? Um período mais longo da história, certo? E as duas pernas também apontam esses desdobramentos de impérios, né? E não vou adentrar muito nesse fato, mas esse entendimento ali de desdobramentos de império está alinhado com aquela profecia das 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, tá? E que aponta também depois para o surgimento do anticristo, né, no capítulo 9 de Daniel 26, que vai ficar para um outro momento, né, para a gente adentrar melhor nesse assunto, certo? Mas então aponta para essa questão, né? Então, vocês vendo ali no slide, né, nós temos ali uma linha do tempo, né, começando lá em 626 a.C., e vai até lá no final, no milênio, tá? Muito bem. Então, os pés e os dedos do pés, né, significam um quinto reino, né? Isso também ainda está assim como um mistério, digamos, né? Não tem no livro de Daniel sobre isso, né? Nós temos algumas profecias bíblicas também dentro de Apocalipse, né? Que nos remetem a entender esse quinto reino, né? Que seria, né, o último império humano, desculpe, né? Que está tipificado ali nos dedos do pé, né, nos dedos dos pés, né? Então, em um conceito de história e linha do tempo, digamos que nossa atual humanidade se encontra na parte dos pés, né, em questão de reino, né, politicamente falando, né, se nós fôssemos apontar agora para uma questão atual, né, nós estamos ali na parte dos pés. E tem os 10 dedos, né, que se alinha também a uma profecia de Apocalipse, no capítulo 17, do 12 ao 13, né, que falam dos 10 chifres, do monstro dos 10 chifres, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, todo esse sonho ali da estátua de Nabucodonosor tem uma interpretação que se encaixa dentro da história, certo? Não vamos ficar
assim, apavorados com isso, né? Mas isso de fato, é algo que veio acontecendo na história. E claro, nós como cristãos entendemos, né, que vai chegar o tempo do fim, né? Que vai chegar aquele novo milênio, que Jesus Cristo vai ter a sua segunda vinda, vai voltar, né, para buscar a sua igreja. Então, dentro desse contexto profético, né, nós entendemos que Deus deu essa visão aí ao rei Nabucodonosor, né, e foi algo assim que, para os estudiosos, para as pessoas que, né, compreendem a Bíblia, para os cristãos que entendem, né, todo o processo de Deus com o seu povo, né, com a história da humanidade, nós sabemos que vamos chegar nesse período aí, né, do fim dos tempos, né. Então, foi uma importante profecia que Deus trouxe ali, né? Então, digamos que nós estamos ali atualmente nessa parte dos pés, né? Na reta final, né? Então, no momento em que os reinos da terra aqui, do nosso tempo, né, estão meio que misturados, né? Nós estamos como aquela parte ali, né? Parte barro, parte ferro, né? Aguardando a formação dos dedos, né? Que são ali os 10 reinos, né? Que durarão pouco tempo, né? De acordo com o que está escrito lá em Daniel, né? Lá no versículo 44, né? Do capítulo 2, né? Que virá um último reino, né? Daniel fala desse último reino, né? Então, nessa época, né, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que é o reino eterno, né? Nesse período ali dos dedos, né, sugere-se que é o período em que virá o anticristo também, né? E depois virá o reino eterno, né, que é o Cristo, representado ali pela pedra, né, a pedra que se solta da montanha, né, representando a vinda de Jesus, certo? O momento em que ele virá, né, o Rei dos Reis virá e estabelecerá o seu reino para sempre. É um reino que nunca será destruído, né? É o que está escrito ali no final do versículo do livro de Daniel, né? Um reino que nunca será destruído. É o reino de Deus, né? Passando ali para a próxima lâmina, aí agora sim nós vamos adentrar lá na visão dos 4 animais. A visão dos 4 animais, né? Mesmo ali no livro de Daniel. Então, para a gente compreender como uma visão se interliga com a outra, certo? A visão de Nabucodonosor em sonho, pela interpretação que Deus deu a Daniel, também se liga à visão dos 4 animais que Daniel teve, certo? Então, na sua visão, ele vê o primeiro animal é um leão com asas de águia, certo? Nos dá a compreensão de que era mesmo o Império da Babilônia, porque o próprio símbolo lá da Babilônia era um leão, né, com asas de águia, né? A Babilônia, que atualmente é o Iraque, né, que hoje é Iraque, né? Então, essa visão desse animal, desse leão com as asas de águia, se alinha a parte da estátua ali, que é a cabeça de ouro, né? Do Império Babilônico, né, sobre o domínio de Nabucodonosor. O segundo animal é um urso com 3 costelas na boca, certo? Ele nos remete ali à parte da estátua, né, o peito e os braços, né, os 2 braços, né, que era o Império dos Medos e dos Persas, né? Ele mostra ali, ó, que esse reino perde a autoridade, né, o reino da Babilônia, mas continua existindo ali naquele período, certo? Lembrando que, depois nós vamos adentrar um pouco mais sobre o período persa, esse urso, né, ter se levantado sobre um dos seus lados, né, o versículo descreve que ele levanta um dos seus lados, né, também nos representa, né, que as perseguições que o reino se sobressaiu, né, ele tem 3 costelas na boca, né, que são grandes conquistas, né, do reino da Medo-Pérsia também, né, eles reinaram sobre 3 regiões, né, sobre 3 reinos, o reino de Lídia, de Babilônia, de Egito. Então, basicamente, se encaixa, né, essa tipificação desse animal, né, se encaixa com o Império dos Persas, certo? O terceiro animal é o leopardo,
né? O leopardo, né, que aponta para o Império Grego, né? O leopardo é um animal veloz, né? Rápido, assim como foi as conquistas, né, de Alexandre o Grande. Ele reinou por pouco tempo, mas foi um período assim que ele fez grandes conquistas, né? Foi veloz nas suas conquistas, com rapidez ele conseguiu abranger, né, o que ele queria, certo? E esse leopardo, ele tem 4 cabeças e 4 asas. Olha que interessante. Quando Alexandre o Grande morreu, quem ficou no comando lá dos territórios foram seus 4 generais. Olha que interessante nessa visão, né? Nos dá a entender realmente que é o Império Grego. O Império Grego ficou sob o comando de 4 generais: Cassandro, Lisimaco, Selênico e Ptolomeu. Nós vamos ver mais à frente lá também, tá? Então, esse terceiro animal, né, está alinhado, né, com a parte da estátua ali, que é o ventre e os quadris de bronze, né, da estátua do sonho de Nabucodonosor. Interessante, né? O quarto animal já é um monstro terrível. Né? Esse monstro terrível tem dentes de ferro, garras de bronze e 10 chifres, certo? Então, esse monstro terrível aponta para as pernas de ferro, né? Que eram os dois impérios, né? Que se representam ali, o romano, que se dividiu em dois, e mais à frente se tornou o Império Otomano, né? As garras de bronze, né? Foram os traços que ficaram dos gregos, tá? Só para a gente tipificar aqui, né? A cultura helenística que ficou dos gregos e se adentrou por Roma depois, né? Continuou no período romano, né? E o Império Romano ele se expandiu usando a língua grega, certo? Isso contribuiu bastante também para a expansão do Evangelho depois. Na cabeça desse animal tem 10 chifres, né? Que a gente alinha ali com os 10 dedos da estátua, né? Que seria o fim dos tempos, né? Que seria o reinado que surgiria nos fins dos tempos, né? E tem um pequeno chifre, né? O versículo 8 descreve um pequeno chifre nesse terrível animal, né? Que seria um governante que se levantaria para tentar mudar os tempos, as leis, né? E que quando ele se levantar, cairá 3 outros reinos, né? 3 outros reinos cairão. Tem aqui a figura desse chifre pequeno. Ó. Então, esse chifre pequeno se representaria o levantamento do anticristo, né? Então, quando Daniel recebe, né, essa visão desse pequeno chifre, seria como se fosse a previsão de que viria um anticristo nesse período, né? Um anticristo que perseguiria a igreja, né? Os santos da igreja, né? Aí nós temos a questão ali do tempo, né? Um tempo, 2 tempos, meio tempo, que a gente não vai adentrar também, porque já vai para outra parte, né? Esse anticristo falará insolências contra o Deus Altíssimo, né? E cairão outros 3 chifres. A gente entende que é toda uma parte política, né, que vai acontecer ali. Pode ser também que sejam sucessivas guerras, né? E cairão 3 outros reinos, né? Voltando à nossa lâmina anterior ali. Mas também, né, fala ali no final do versículo, né, no versículo, pulei aqui, qual que é o versículo? No final lá do versículo, do capítulo 9, no versículo 13, perdi aqui aonde eu estava. Nesse período fala ali, né, que Daniel recebe também a visão da vinda de Jesus, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, lá no 13, né, na minha visão à noite, alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, se aproximou e foi conduzido à sua presença. O ancião foi conduzido à sua presença, né? Então ele também tem a visão da vinda de Jesus, né? Que terá um reino que não acabará, né? Um reino que jamais será destruído. Tem ali, depois vocês podem completar a leitura também, certo? Então, daqui nós temos esse alinhamento das visões,
tanto do sonho como a visão dos 4 animais de Daniel, sobre esses 4 impérios e aos outros impérios que virão, né, os outros reinados, seja econômico, político, né, que nós temos e teremos até o final dos tempos. Lembrando que não temos que dar importância de fato nisso tudo, né, mas aprender com essas coisas, né, com essas profecias bíblicas, né, aprender a nos encaixarmos dentro do tempo, aprendermos a conhecer a história do povo de Deus, né, as coisas que se sucedem no tempo e entender que tudo está no controle de Deus, né? Deus já tinha nas suas mãos o controle de tudo que aconteceria, né, com a sua humanidade, com o seu povo, né, com outros povos também, né? E, então, isso é muito, muito bonito da gente aprender, é muito gostoso entender tudo o que vem acontecendo, desde lá da criação até o fim dos tempos, né? Saber que a gente faz parte de uma história, de uma humanidade em que tem alguém, né? Um Deus Todo-Poderoso cuidando de nós, né? Isso é muito, muito gostoso, muito edificante, né? Aprender, conhecer. Não é motivo da gente ter medo, né, das coisas que virão, mas sim estarmos preparados, né, para aquilo que virá, para aquilo que irá acontecer, né, com a nossa humanidade. Muito bem. Voltando então aqui, né, na parte ali do Império Babilônico, né, representado pela cabeça de ouro, né, e o leão com asas, né. Então, o povo babilônico, né, o domínio da Babilônia foi de 605 até 539 a.C., tá? Então, Jeremias, lá no capítulo 25, versículo 11, né, ele fez a profecia de que os judeus voltariam à sua pátria, né, e que começou a se cumprir, né, quando um novo império assumiu o papel de superpotência, né? Ali no slide eu escrevi papal, mas é papel, tá? Assumiu o papel de superpotência. Vamos passar aqui o Império Medo-Persa. Esse império que durou de 539 a 331. Deixa eu só achar aqui o meu papelzinho, que eu deixei separado. Medo-Persa. Um pouquinho, vamos voltar aqui. Império Medo-Persa. Vamos lá. Um minutinho. Vou pegar aqui a minha lâmina que saiu. Certo. Então, a dinastia Meda-Pérsia, a dinastia Meda, ela foi fundada por Xiáxares, né? Nesse período, os persas, né, a Pérsia, era uma colônia, sabe? Era só uma colônia. Por aqui, opa, isso. Era só uma colônia do Meda, do Império Meda, né? O que aconteceu? Cambises era o filho de Aquemenes, que era o fundador da Pérsia, certo? Dessa colônia. Então, ele se casou com a filha de Astíades, que era lá da Média, né? Ele se casou com essa moça, né? E constituiu-se ali um apoderamento de territórios, tornando-se a Pérsia, né? O dominador, certo? Ele acabou se tornando um dominador ali e conquistou a região toda, né? E conquistou ali, depois que nós vimos lá atrás, né? A Lídia, a Síria, conquistou a Babilônia, a Caldeia, né? E outras nações, né? Tendo como o grande rei Ciro, né? De 539 a 331 a.C., né? Então, ele foi um célebre libertador, o Ciro. O que aconteceu? Ele, na verdade, lá em Isaías, né, havia também uma profecia de que viria alguém para trazer liberdade ao povo, né? Foi o que aconteceu. Quando a Pérsia sumiu, ela deu liberdade ao povo que estava cativo ali na Babilônia para retornar para sua terra, né? Então, quando o Ciro entrou na Babilônia,
os judeus lembraram-se dessa profecia, né, que viria alguém para libertar os filhos de Israel daquele cativeiro babilônico, e foi realmente isso que aconteceu, né? A política de Ciro assim, não era tirar ninguém do seu povo, da sua terra, ninguém da sua terra, nenhum povo da sua própria terra, né? Mas ele queria fazer uma ação assim para libertar todos os cativos, né? Então ele proclamou um decreto, né, com esses termos assim de que o judeu ele estava livre para voltar, né, para sua pátria, né? Ele podia ter a garantia aí do rei Ciro que ele estava voltando para sua pátria, né, para sua terra, entendeu? Eles tinham essa liberdade de retornar, né, com o seu povo, com as suas famílias, né? E nós temos isso lá também, lá em 2 Crônica 36, né, no versículo 22 e 26, né? E também em Esdras, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós temos a descrição desse momento aí, desse período, né, que o rei Ciro deu essa proclamação, esse decreto, né, para o povo voltar, certo? Então foram alguns povos, alguns judeus foram saindo, né, e voltando para sua terra, né, para Jerusalém, né? E então nós podemos entender que essa ascensão de Ciro aí, né, significou assim um cumprimento da vontade de Deus, né, que era a libertação do restante de Judá, né, a restauração de Jerusalém, né, e do templo, do culto e do sacrifício ao Senhor. Embora eles tivessem a liberdade, né, de prestar o culto ao Senhor lá no cativeiro da Babilônia, né, eles teriam a liberdade de voltar para sua terra, né, de serem livres, digamos, novamente, né. Então, o rei Ciro ele teve um importante papel em relação ao povo de Deus, né? Fazendo essa parte da história, que foi o regresso, né? A saída do povo do cativeiro lá, do cativeiro babilônico, né? Voltando para sua terra de Jerusalém. E mais à frente, né? Depois de Ciro, né? Nós temos outros reis ali da Pérsia que também ainda aparecem, né? Dos textos bíblicos, né, que é Xerxes e Ataxerxes, né? Xerxes, ou Assuero, é o rei Assuero, né, que se casou com Esther, né, com a judia Esther, né? Isso foi 486 a 465 a.C., né? E foi ali o período do livro de Esther, certo? Então, o rei Assuero também teve um papel, né? Teve um papel na provisão de Deus com o povo judeu. Né? Com esse casamento que Deus providenciou, né? Tudo da obra do Senhor, nós lemos ali, depois você pode, né, verificar também, fazer a leitura do livro de Esther novamente, né? Para identificar essas coisas que a gente está estudando, certo? Então, essa providência de Deus ajudou no fato de que os judeus não tivessem sido mortos em massa, né? Tinha o plano lá de Haman, né? Que era um grande homem de posição política lá no reinado de Xerxes, né? Então, com a ajuda de Mardoqueu, né? O primo de Esther, né, o plano de Haman foi descoberto, né? E a rainha Esther, ela conseguiu, né, do rei, essa preparação de um decreto, né? Que ficou válido ali em toda a região do Império, um decreto que permitia que o judeu se defendesse, né, de quem quisesse matá-los, entendeu? Então, até hoje se comemora, né, entre os judeus esse dia, né, que é o chamado Purim, né, o dia da sorte, né, a festa do Purim. Então, você também encontra lá no livro de Esther, né, mais à frente, né, você faça a leitura para você compreender. Então, esse período aí ainda não adentrou no período interbíblico, né? Nós compreendemos ali que Deus usou de fato, né, esses governantes, esses homens, né, no decorrer da história, né? Então, nesse período, né, persa aí, né, teve a dedicação do templo de Jerusalém, né, quando o povo voltou para sua terra, né? Foram enviados junto com o povo judeu também os profetas, né, Ageu, Zacarias, né, que sempre estava exortando o povo ali para a reconstrução do templo, né, também Esdras, né, o período de Esdras ali,
e foi um momento também que aconteceu ali mais acentuada a dispersão judaica, né? Quando alguns judeus decidiram, né, como nós falamos ali no momento da Babilônia, né, do saindo da Babilônia, alguns judeus decidiram não voltar para sua terra, né? Outros voltaram, né? Outros preferiram ficar ali na pátria adotiva, né? Encontrando a sua maneira de viver, né? E assim se espalhou por todo o mundo, né? Principalmente na Babilônia, no Egito, né? O povo judeu foi se espalhando, né? Nessa que nós falamos atrás ali, né? Na diáspora, né? Ou dispersão judaica, né? Então, na Babilônia, né, no período babilônico, nós vimos ali, né, que tinham judeus de influência, como Daniel, lá na corte, né, e ali no período também persa, continuou, né, alguns personagens, digamos, da nossa história bíblica ali, continuaram também, né, com essa influência diante da corte, né, dos imperadores ali, certo? O caso de Daniel também passou pelo período persa, né, Esther, Neemias, né? Neemias era copeiro do rei Ataxerxes, né? Lá em Suzã, né? Porque falar com o rei era algo assim mais raro, né? Não eram todos que tinham acesso a reis, né? A falar diretamente com o rei. Esther teve esse acesso, né? Neemias, né? A gente vê lá no livro de Neemias, né? No capítulo 2, do 1 ao 2, né? Que Neemias era considerado importante, né, era prestigiado pelo rei, né, então eram alguns judeus que desfrutaram, né, dessas liberdades dentro do reino ali dos medo-persas, né. Então, apesar disso, tinha uma grande parte, né, de homens persas ali, pessoas daquele reinado persa, que não gostavam dos judeus, né, que odiavam os judeus, né, como nós podemos ver lá no livro de Esther, né? Tem essa, conta-se, né, dessa parte, né? Nós tínhamos também ali Esdras era um doutor da lei, né? Um doutor da lei, o escriba, né? Considerado um escriba, né? Doutor da lei de Moisés, né? Então, nós vemos que em todo momento haviam essas pessoas importantes que também acabavam admoestando o povo, né? A fugir da idolatria, a se voltar a Deus, né? Então, o período de cativeiro, né? Lá no cativeiro assírio, né? Já se falava dessa narrativa, né? De não dobrar os seus joelhos a ídolos, né? Então, já vinha de um longo tempo, Deus já deu isso lá na lei de Moisés, né? Não se dobrar a ídolos, né? E realmente algo que foi acontecendo durante esse período de cativeiro, né? O povo sendo alertado, né? Sendo orientado a fugir dessa prática, né? Então, o cativeiro que aconteceu no cativeiro babilônico ajudou os judeus nessa forma, né? Desse sentido, né? A se libertar dessa idolatria, né? Tanto que, com o decorrer do tempo, nós vamos vendo que os judeus foram se alinhando a isso, né? Hoje nós não conseguimos, o povo judeu não tem essa prática de se dobrar a nenhum ídolo, né? Até hoje, né? Nós vemos lá, por exemplo, no livro apócrifo lá de Macabeus, né? Tem toda uma história também, tem todo um contexto de lutas, de sofrimento, porque eles não se dobravam a ídolos, né? Não se dobravam a reis, a ídolos, eles seguiam a Deus, ao Deus verdadeiro, né? Então, na narrativa de Daniel também, né? Os três amigos não se dobraram, né? A estátua lá de Nabucodonosor, né? Não se dobravam a nada disso. Então, o cativeiro contribuiu para isso, sobre a vida do judeu, né? A eles se tornarem um povo que tinha essa orientação de não se dobrar a outros deuses, né? Nós vemos lá em 1 Coríntios, né, 8:4, né, que está lá sobre Paulo, né, que afirmou que até hoje o judeu faz tudo, menos dobrar seu joelho a um ídolo. Isso é muito interessante. Então, foi algo que eles foram aprendendo, né, depois dessas dominações, certo? Desses cativeiros, né? Outra coisa também que pode ser observado o judeu ali depois do período persa à frente, né?
foi um exclusivo, enrolei a palavra aqui para falar, um exclusivismo judeu, né? O que acontece? Eles desenvolveram isso, né, durante o período do cativeiro, a questão de um pouco de orgulho, né, que pode ser considerado algo ruim, mas também algo bom, porque preservou bastante, né, a construção religiosa deles, né, do povo de Deus, né. Então, eles consideravam os outros povos como imundos, né? Não, nós somos um povo abençoado, os outros povos são imundos, né? Então, essa tendência foi se generalizando, contribuiu realmente para coisas importantes, né, dentro da questão das coisas de Deus, mas, por outro lado, criou assim, rivalidade com outros povos, outros momentos, né? Por exemplo, a rivalidade entre judeus e samaritanos, né? Porque os samaritanos, né, do povo do norte, que ficou lá, cativeiro da Síria, teve a miscigenação, misturou-se com outros povos, né? E isso para o judeu, né, de Judá, era como se fosse algo impuro. Ele se tornou impuro, né? Realmente levando em questões as tendências da lei de Moisés, né? Eles se tornaram povos impuros, né? Os remanescentes de Samaria, né? Se misturaram, tiraram a sua essência, né? As 10 tribos foram destruídas e eles se tornaram outro povo, né? Então essa rivalidade veio desse período, certo? Entre os judeus e os samaritanos, né? Então, tudo que veio acontecendo ali no cativeiro trouxe contribuições, né? E trouxe algumas coisas que foram negativas também, né? Então, no caso daí dos judeus e samaritanos, essa desavença chegou ali até o tempo de Jesus, né? Que a gente vê lá em João 4, em Lucas 10, em Efésios 2, né? Nós temos essas descrições, né? O próprio Jesus fala, né, com a mulher samaritana ali, e isso se torna um motivo de repente, algo que fosse errado, mas Jesus fez essa aproximação de novo, né, através desse tempo aí. Então, nós podemos compreender que Deus tem um propósito em tudo, né? Muito bem. Agora, nós vamos entrar, então, no Império Grego, né? Como foi o Império Grego? O Império Grego, como a gente tinha comentado lá, né, atrás, um pouquinho lá na questão da estátua, né, foi conduzido ali por Alexandre o Grande, né? Começou com Filipe da Macedônia, certo? Alexandre o Grande assumiu depois, né, o filho de Filipe. Ele assumiu o trono com 20 anos de idade, certo? Ele era jovem, né? O seu reinado durou pouco tempo, né? O seu reinado durou ali entre 13 e 14 anos, mais ou menos, né? Mas, diante disso, mesmo sendo um tempo curto, né, digamos, ele conseguiu grandes conquistas, ele fez grandes conquistas, né? Tanto que se tornou ali o chamado século de Alexandre, né? Um curto período de tempo, mas foi um período assim que rapidamente se lançou as bases para uma nova civilização, né? Aparecer, né? Então ele contribuiu grandemente assim para o bem da humanidade, até mesmo para o advento de Jesus, né, para o nascimento de Jesus, né, fatos que aconteceram política e socialmente ali, culminaram até o nascimento de Jesus de uma forma positiva, certo? Então ele promulgou o helenismo, né? O que é o helenismo, gente? Ele levou a cultura grega, né? Ele fez com que essa cultura grega se espalhasse, a filosofia, a cultura, as artes, a língua grega, né, para os outros povos foi imposta, né? Não foi assim de uma forma invasora, foi pacífico, foi acontecendo pacificamente e avassaladoramente ao mesmo tempo, né? Porque de uma forma que, como se eles foram se expandindo, as pessoas eram obrigadas a se adentrar nessa nova cultura para se atualizar, né, para sobreviver, digamos, né, a questão da língua, a questão de toda da cultura, né. Então isso foi algo que foi surgindo nesse período aí de Alexandre, né, nessa política de expansivismo que Alexandre adotou, né. Ele queria alcançar
todo mundo, alcançar os outros povos, né? Muito bem. Então, o seu reinado, né, durou pouco, digamos, né, mas teve grandes feitos, né? Então, quando Alexandre morreu, quem tomou conta, né, da região, do domínio, né, do Império Grego, foram seus 4 generais, como nós vimos lá, né? Vou baixar as figuras aqui, ó, o período da estátua lá, né, tronco de bronze, né, e o leopardo com as 4 asas, né, e as cabeças e as asas que os representam tipicamente ali, tipificando, né, os 4 generais de Alexandre, né, que continuaram, né, a, a condição de expansionismo, né. Esses 4 generais, eles se dividiram também em 2 partes, tá? O lado ocidental e o lado oriental, certo? O lado ocidental, agora a gente não vai adentrar nisso, porque é outra parte da história, tá? Não se trata aqui do nosso estudo, certo? Mas o lado oriental se dividiu também entre a dinastia de Ptolomeu e a dinastia do Seleuco, tá? Os Seleucidas, né? Essas 2 dinastias, né, se separaram. A dinastia dos Ptolomeus, né, ficou ali no Egito, Alexandria, né? De 391 a 198, foi um momento de paz, né, domínios de paz, né, surgiu a Septuaginta ali em 250 anos antes de Cristo, foi a tradução da Bíblia, tá, do hebraico para o grego, né, fez essa tradução, e a dinastia dos Seleucos ficou ali na região norte de Israel, né, Canaã, Judéia, Samaria e Galileia, tá, essa dinastia durou de 198 a 166 a.C., certo? Muito bem. O que aconteceu? Então, tinham muitas disputas políticas, né? A gente está passando aqui na linha do tempo mais rapidamente, não está adentrando em todos os conflitos, mas aconteciam, né? Conflitos, tomadas de poder, né? Tanto que o Ptolomeu depois foi, né? Depois de sua morte, sucedeu o seu filho, né? Ptolomeu II, né? Chamado de Filadélfio. Nesse período, eles tomavam conta, né, da dinastia e tinham poder sobre o Seleuco, né? Esse período aí de Ptolomeu II, ou Filadélfio, né, seria o nome dele, foi um período ali de contribuição também, né, na questão do povo de Deus, né, que foi o momento em que surgiu ali a tradução da Bíblia, né? O Ptolomeu II, ele não era um guerreiro, certo? Ele era uma pessoa voltada às artes, né? Quando ele existiu, esse período que ele teve dinastia ali, que ele comandou essa dinastia, ele criou museu, criou biblioteca, grande biblioteca, né, de Alexandria, os museus ali, tudo voltado a essa parte artística, né, essa parte da arte, da cultura, né, e nesse momento aí, nessa biblioteca, não tinha, né, o acesso à leitura da Bíblia na língua, né, daquele tempo, que era o grego, né, estava tudo se expandindo, tudo se atualizando, né, com o helenismo, né. Então, o que aconteceu? Ele contratou 72 anciãos, né, que eram rabinos, né, conhecedores da língua hebraica e da língua grega, né. Ele contratou esses anciões para fazer a tradução, né, da Bíblia nesse ano de 285 a.C., né? Traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, né? Então ficou se chamado da tradução do Septuaginta, né? A tradução dos 70, os 70 sábios, né? 72 anciões mais ou menos, que fizeram essa parte da tradução, né? Para a língua grega, né? Do hebraico para o grego, que exatamente não tinha, né? Nessa biblioteca. Então foi um artefato, uma conquista, digamos, né, para a cultura também, né? Então trouxe essa tradução, né? Depois lá na frente nós vamos ver outras traduções, né, da Bíblia, mas essa foi a primeira, certo? Do hebraico para o grego, a Septuaginta. Lembrando que você grave bem aí, né? A tradução dos 70 ou Septuaginta, né? A primeira tradução, né, do Antigo Testamento do hebraico para o grego.
Então, ó, coisas que foram acontecendo, né, na história para contribuir. Muito bem. Então, chegou um período ali em que a dinastia do Seleuco, né, os Seleucidas, tomaram o poder novamente, né? Quando era o Ptolomeu, era uma dinastia branda, né? O povo, claro, sempre teve os seus problemas, seus sofrimentos, né? O povo de Deus, mas havia períodos que isso era mais brando, né? Com os Ptolomeus ali era mais brando, era um momento de dominação de paz, né? Enquanto isso, o povo judeu crescia, né? Se espalhava, né? Então tem todo esse contexto ao redor, né? Mas em 198, né, antes de Cristo, o domínio da dinastia volta para os Seleucidas. Eles conquistaram, porque tinha várias batalhas e série de coisas que aconteciam ali para conquista de territórios, conquista de dinastias, né? Claro, a gente não consegue colocar tudo aqui, né? Nosso tempo fica curto. Então, os Seleucidas tomaram o poder novamente, né? E quem assumiu como representante dessa dinastia foi o Antíoco Epifânio. Uns nomes diferentes aí, né? Esse Antíoco Epifânio, ele era ruim, era uma pessoa ruim, era um governante assim que não gostava dos judeus, ele odiava os judeus, entendeu? Então, ele achava que os judeus deveriam absorver a cultura grega de toda forma, né? Deveriam ter o tipo de religião que eles tinham, a língua. Então, ele não aceitava um povo diferente ali que não tivesse os mesmos costumes deles, entendeu? O que aconteceu? Ele começou a reinar, a dominar de forma bruta, né? Mesmo ele não entendia, né? Mesmo o povo ali pagando tributo, né, para aquela dinastia, eles ainda continuavam com a sua cultura, com a sua religião que veio, né, no caminhar da história do povo judeu, certo? Eles continuavam servindo a Deus. Então ele começou a proibir algumas coisas que o povo de Deus fazia, né? Começou a proibir a circuncisão, proibir a leitura da Torá, né? Começou a queimar as escrituras, né? Da biblioteca do povo de Deus, né? Ela começou a ter série de perseguições com o povo de Deus novamente, certo? E algo que aconteceu, que foi o estupim, assim, de uma revolta que veio depois, né, do povo judeu, foi quando o Antíoco Epifânio, né, sob o comando lá do seu exército, o que ele fez? Ele sacrificou uma porca, né, lá no templo. Lembrando que o porco era animal imundo, né, para os judeus. Então ele mandou os seus servos, né, levarem uma porca grande, gorda, né, no templo, no altar e sacrificar essa porca lá, né, para profanar o templo, né, para fazer algo que incomodassem os judeus, né, que atingissem os judeus. Então ele profanou o templo dessa forma, né, matando a porca lá e também construiu um altar a Zeus, né, no templo. Então ele entrou quebrando tudo, né? Isso que aconteceu, né, fora várias outras situações que ocorriam ao redor, causou uma revolta entre os judeus, né? Então, uma família de sacerdotes, né, que existia naquele período, que era absolutamente judeu, né, se levantou contra isso, né? Era a Matatias, né? Eles se levantaram contra isso, não aceitaram, né? Então foi aí a chamada revolta de Macabeus, né? Matatias, o Macabeus. Ele tinha os filhos, né? Que eram guerreiros, né? 5 filhos, né? Então ele formou lá um pequeno exército e adentrou com eles para combater essa dinastia Seleucida, certo? Mais digamos, uma revolta, uma guerra ali, né, do povo de Deus contra as forças do inimigo, né, que queria colocar a sua cultura e as suas dominações em cima do povo judeu, e eles não aceitaram, né. Essa parte, nós estamos falando aqui, já começa o período interbíblico, né. Então, nós não temos relatos dessas coisas dentro do cânon da nossa Bíblia, né? Nós não temos, mas nós temos nos feitos e nos escritos históricos, né? E nos livros apócrifos, que nós comentamos lá na primeira aula, né? Nos livros apócrifos, né? Nós temos primeira e segunda Macabeus, né?
como eu falei lá para vocês anteriormente, são livros que registram história do povo judeu, né, que não foi considerado como livro de orientação assim divina, não foi considerado no nosso cânon bíblico, certo? Foi considerado como parte histórica. Então, acabou não adentrando na nossa Bíblia, né? Mas nós temos na Bíblia Católica, né? Esses livros apócrifos, né? Primeira e Segunda Macabeus. E nesses livros, né? Tem toda a descrição ali da revolta dos Macabeus que aconteceu. Na verdade, foram uma sucessão de guerras ali dentro, né? Teve mais ou menos 7 guerras ali dentro, pequenas guerras, né? E momentos de conflitos para que se chegassem em outras fases, né? Da construção da história do povo de Deus, certo? Então, em 167 até 63, né? Antes de Cristo, os macabeus tiveram aí essas lutas, né, essa série de conflitos contra os Seleucidas e conseguiram, né, se libertar dessa dinastia, né, assumindo o poder, né, o poder político. Como eles eram de uma classe de sacerdotes, né, tornou-se assim um domínio político de sacerdotes governantes, né, depois de sucessivas guerras, se tornaram sacerdotes governantes, certo? E deixa eu passar aqui para vocês, ó, a nossa próxima lâmina. Ó. Então, depois da profanação do templo, né, aconteceu essa revolta de Macabeus, né? Lembrando que depois os judeus ocuparam novamente Jerusalém, né, tiveram uma série de batalhas, né, e recuperaram a liberdade religiosa, né? E esse período, né, lá em 164 a.C., né, eles fizeram a dedicação no templo novamente, né, depois de todos os outros conflitos que tiveram, né, derrubaram aqueles altares lá, o altar de Zeus, né, reconstruíram, né, a parte do templo ali que foi devastada, né. Então, esse período aí ficou conhecido como Festa Judaica da Dedicação, né, Hanukkah, né, que a gente pode observar a descrição sobre isso lá em João 10, 22, né? Nós temos essa descrição desse fato aí também. Né? Lembrando que todo esse período aí já está dentro do período interbíblico, então a gente só vai encontrar sobre essas revoltas, né? Esses acontecimentos, né? No finalzinho ali do período grego, na verdade, no finalzinho do período persa, né? O período grego, revolta de Macabeus, a gente encontra na parte da história, né? Digamos, história circular, né? Os estudos arqueológicos, históricos e teológicos, né? E a gente não encontra isso dentro da nossa Bíblia, tá? A não ser em questão de profecias, né? A gente vê em alguns livros de profetas sobre profecias de revoltas, né? Então, caso você queira conhecer um pouquinho mais essa revolta, né? Não tem problema nenhum essa parte da história, tem que recorrer ali ao livro de 1ª e 2ª Macabeus, dos livros apócrifos, certo? Muito bem. Então, depois de uma série, de um período, né, do domínio de Macabeus, nós entramos ali no período romano, né? Estamos quase encerrando a nossa aula, né? O Império Romano, né, que tinha lá os reis, né? Em 63 foi Pompeu, Júlio César, Antônio, né? E esse Antônio, esses homens do Império Romano, eles nomearam alguns governadores, né? Para tomar conta das regiões dominadas, certo? Então, os romanos eles tinham um partido, né, Ícaro, e reconheceram lá os sacerdotes e tudo mais, né? Então, eles foram levantando governadores para tomar conta da região, né? E Herodes, né, foi nomeado por Roma governador da Galileia, né, naquele ano de 63 ali, né? Ele se tornou, então, governador ali, né? E a partir ali desse período, a Terra Santa, né? Jerusalém passou a pagar tributos e impostos a Roma, né? Fazendo parte mais, assim, de como se fosse uma província romana, certo? Então, ali, ó, pernas de ferro, animal com 10 chifres, animal terrível, né? Depois continua ali o animal.
Personagens principais desse período, né? Júlio César, né? Os imperadores, Pilatos, né? Mais à frente. Depois Roma foi dividida, né? Em territórios e províncias, né? Cada um foi se destacando um governador para esses locais, né? E mais à frente Roma se dividiu em duas partes, né? Roma Ocidental e Roma Oriental, né? Como nós falamos um pouquinho lá atrás. Muito bem. Então, Herodes o Grande, né? Chamado Herodes o Grande, ele foi esse governador ali do período do território da Judéia, né? Ele foi representante do Império Romano, né? Nesse período já existia o Sinédrio, né? Que era a Assembleia de Juízes Judeus, né? Que existiam ali. Nesse período também, Herodes, ele governou assim com uma certa brutalidade, né? Ele foi considerado também um homem um pouco louco, né? Ele tinha filhos e tinha 10 esposas, né? Também conta-se na história, não, isso não está na Bíblia, mas conta-se na história que ele matou muitas pessoas da sua família, né? Em momentos de fúria, momentos de ódio, digamos, né? Ele matou algumas pessoas da sua família, matou filhos, né? Chegou a matar esposas, alguns textos históricos falam que esposas, outra esposa, né? Outros textos dizem que ele mandou matar 3 filhos, outros textos dizem que ele mandou matar muitas pessoas da sua família. Então ele era um homem assim, um pouco brutal, né? O seu tipo de governo. Mas, apesar disso, ele foi considerado, né, um grande construtor, certo? Foi considerado um grande construtor, porque nesse período, né, que ele viveu, ele fez grandes templos ali, né, grandes casarões e templos foram construídos, né, no período do seu reinado, né? Ele assumiu ali como governador da Galiléia com 15 anos, né? E nesse período também, acabou um pouco dos bandidos da região, porque o Herodes mandava executar, né, esses bandidos, né, ele fez uma limpa ali na região, né. Como ele era estrangeiro, ele também não assumiu como sacerdote, né, diante do povo, ele ficou só como rei mesmo, né. Então ele era um rei bem tirano, né. Ele cometia os seus crimes, né, mas ele procurava encobrir isso construindo a cidade, né, e construindo templos, né, ele queria ganhar a simpatia dos seus súditos, né, embora ele fosse um tirano, né. Ele construiu o velho palácio dos Amonianos, lá do período de Macabeus também, que foi uma dinastia dos Macabeus, tá? Os Amonianos veio no decorrer da história, né? A gente não adentrou totalmente nisso, né? Ele fez ali parte dos muros de Jerusalém, reconstruiu fortalezas, né? Então ele promulgou ali a fortificação dos mares, né? Levantou a magnífica cidade, né? Teatro, anfiteatro, né? Grego-romano, sabe? Ele também fez assim templo, né? Fez um templo lá com estátuas colossais de Augusto, né? E fez grandes feitos assim na parte da construção, né, chamada de o construtor, né, construtor de principais obras ali do local, né, do território de Israel, né. Então ele fez essas belas construções, embora ele tenha sido, né, considerado um rei tirano, né. Muito bem. Então esse período aí mais à frente ali, quando Herodes morre, sabe? Foi ali o período em que nasceu João Batista, né? A parte da história ali onde Herodes está quase morrendo, antes dele morrer, foi o período em que nasceu João Batista, né? Lá na Judéia, no deserto da Judéia, né? E também, praticamente ao mesmo tempo, em Belém, nasceu Jesus Cristo. Então começa esse período aí, já termina nessa fase o período interbíblico, né? Depois vem ali o cumprimento lá da profecia de Malaquias, né, que veria a voz que clama no deserto, né, João Batista.
Então, foi nesse período aí, antes da morte de Herodes, que nasce João Batista e Jesus Cristo, certo? Retomando aqui, né, toda essa parte aí de Roma, desculpe, vamos retomar, né, na próxima aula, tá? Porque nós vamos tratar daí das seitas políticas religiosas, mas encerrando aqui, né, essa parte de Roma, depois a gente vai adentrar e voltar a alguns fatos, né, para poder construir o nosso próximo estudo, nossa próxima aula. Então a gente vai retomar um pouquinho mais, né, sobre essa parte de Roma, que tem mais coisas, né, para nós colocarmos, e também para alicerçar ao próximo estudo que a gente vai estar fazendo, né, a próxima aula que vai ser sobre seitas políticas e religiosas do período, né. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje, né? Eu espero que você tenha compreendido, né? Caso ficou alguma dúvida, a gente conversa depois, né? E obrigada aí pela sua participação, espero que você tenha gostado e compreendido e que nós possamos, né, estar fazendo aí a continuação do nosso estudo na próxima aula. Eu espero vocês e tenham uma ótima semana. Muito bom, Prof. Jana. Obrigado, tá? Agora a gente vai ver como a gente faz aí para compartilhar para mais e mais pessoas poderem assistir. Isso. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada, Jana. Até depois. Tchau, Deus tchau. abençoe.